Olá pessoal, eu sou o professor Iago e esta é a segunda aula do tópico função exponencial, que vai falar sobre o gráfico da função exponencial. É muito importante que você tenha assistido nossa primeira aula sobre a definição da função exponencial, pois muitos conceitos usados aqui foram explicados lá. O gráfico de uma função exponencial. Então, para vermos como vai se comportar a função exponencial, nós iremos construir o gráfico de duas funções, primeiramente. A primeira será f de x igual a 2 elevado a x, onde o a, neste caso, é um número 2, que é maior do que 1. E também a função f de x igual a 1 meio elevado a x, onde neste caso nós pegamos um a, que é menor do que 1 e maior do que 0. Então, nós iremos construir o gráfico dessas funções do modo tradicional, ou seja, vamos construir uma tabelinha, estabelecer valores para x, alguns valores para x, e as suas respectivas imagens. Primeiramente, vamos começar com a função f de x igual a 2 na x. Então, nós conseguimos construir essa tabelinha, pegando os x ali inteiros no intervalo de menos 3 a 3, nós temos o seguinte. Quando x é igual a menos 3, nós temos que f de menos 3 é igual a 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 oitavo. Então, nós temos o ponto lá no plano cartesiano igual a menos 3 e 1 oitavo. Quando x é igual a menos 2, nós temos f de menos 2 igual a 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 quarto. E o ponto do plano cartesiano, menos 2, 1 quarto. Quando x é igual a menos 1, nós temos que f de menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1, que é igual a 1 meio, resultando no ponto menos 1, 1 meio. Quando x é igual a 0, nós temos f de 0 igual a 2 elevado a 0 igual a 1, e o ponto 0 e 1. Quando x elevado a 1, nós temos que o f de 1 é igual a 2, quando x elevado a 2, o f de 2 é igual a 4, e quando x é igual a 3, nós temos o f de 3 igual a 8, resultando nos pontos 1 e 2, 2 e 4 e 3 e 8, respectivamente. Para visualizar esse gráfico da função f igual a 2 elevado a x, nós vamos para um aplicativo que chama-se GeoGebra. Esse aplicativo ele é muito usado no ramo de matemática porque ele é um aplicativo fácil de manusear, que ele consegue plotar funções, colocar lá para a gente o gráfico da função, para que a gente tenha uma ideia e possa concluir algumas coisas sobre a função. Então, esse aplicativo você pode baixar no seu computador ou você pode usar a versão online, que também é igual à versão que você baixa no computador. O link para que você baixe esse programa ou que você use ele online vai estar disponível na descrição deste vídeo, para que você também consiga fazer a construção deste gráfico ou de outros gráficos que você possa precisar aí na frente. Então, vamos lá para o GeoGebra. Observe que a interface dele é bem interativa, Tem aqui os desenhos, do que a gente pode fazer com ele, as ferramentas que nós podemos usar. Nós temos aqui, neste caso, o plano cartesiano já desenhado, nós podemos ocultá-lo, clicando em botão direito, eixos, e para aparecer também a mesma coisa. E nós podemos também colocar uma malha, que é uma malha quadriculada, também fazendo a mesma coisa, botão direito, malha, para ocultá-la do mesmo modo. Vamos deixar a malha aqui e vamos plotar aqueles pontos lá que a gente conseguiu na tabela. Então, o primeiro ponto era menos 3 e 1 oitavo, certo? Aparece ali o pontinho A, Vamos colocar aqui um zoom, para ampliar, para a gente ver que ele não está tocando o eixo X, tá? Ó, tem uma pequena distância entre o ponto ali, o eixo X e o ponto A. O segundo ponto era menos 2 e 1 quarto. Girou ali o pontinho B, que ele está um pouquinho acima do ponto A. O 1 quarto, ele é maior que 1 oitavo. O terceiro ponto era menos 1 e 1 meio, Tá ali, então, o ponto C. Menos 1 para x e 1 meio, que é o 0,5 ali para y. O outro ponto era o 0 e o 1, tá ali exatamente em cima do eixo y, ponto D. O outro ponto que a gente tinha pego era o 1 e o 2, lá o ponto E. O outro ponto que a gente tinha pego era o 2 e o 4. Já não aparece mais, porque a gente está
com a tela ampliada. Vou dar uma reduzida para não enxergar esse pontinho F. Tá ali o ponto F, né? 2 e 4. E o último ponto que a gente tinha colocado era o 3 e o 8. Tá lá em cima. Ponto G, 3 para X e 8 para Y. Então, com esses pontos, né, se nós ligarmos, é mais ou menos uma ideia de como que é o gráfico dessa função exponencial, né? Só que toda vez que você for fazer um gráfico, você não vai precisar colocar alguns pontos, fazer uma tabela como a gente faz quando a gente vai fazer um gráfico, né, um esboço de um gráfico no caderno. Nós podemos digitar aqui embaixo na entrada direto a função, né, a cara da função. Então, vamos colocar então a cara da nossa função, que é 2 elevado a x, né, ó. Observe ali a linha verde, né? Então, a linha verde, ela tá pegando todos esses pontinhos aqui, né? Então, a cara da função f de x igual a 2 na x é essa linha verde aqui, né? Vamos olhar mais de perto nessa região aonde parece que a linha verde está encostando no gráfico, né? Vamos olhar mais de perto. Se eu for ampliando a tela nessa região, nós vamos ver, ó, que a imagem da função, que o gráfico, ele tá, olha, bem próximo do eixo X, mas não está tocando o eixo X, não é verdade? Ó, vamos um pouquinho mais para trás, né, ó. Cada vez ela está mais próximo do eixo X, ó. Mas sempre que eu aproximo um pouco mais, a linha fica mais distante, ou seja, esta imagem, né, o gráfico dessa função, ele não vai estar tocando o eixo X. Ele vai chegar bem próximo do eixo X, mas não vai estar tocando o eixo X. Ok? Essa é uma propriedade muito importante da nossa função exponencial, ó. Olha, sempre tem uma pequena distância entre o eixo X e a imagem da função, o gráfico da função. Claro que quando a gente vê a função em escala mais ampla, né, parece realmente que o eixo X, né, está contendo aquela região do gráfico, mas não. Ele está bem próximo, que, né, os nossos olhos não conseguem ver a olho nu, mas que, né, está bem próximo, não está tocando ali o eixo X. E essa é a cara da nossa função f de x igual a 2 na x, ó. Vamos apagar esses pontos aqui que a gente colocou. E aí eu fico somente com a função, que é, né, o que a gente queria, que era construir o gráfico dessa função. Então, vamos colocar ali, né, o nome e o valor da f. Fica melhor, né? Então, ficou aqui embaixo. Ó, f de x igual a 2 na x, a função verdinha. Agora, vamos voltar lá para onde nós estávamos e continuar. Então, pessoal, esta aula é dividida em duas partes. A primeira parte acaba aqui, e a próxima parte eu convido para que você assista no próximo vídeo. Obrigado por estar no canal Infinity e até mais!